Melhores saudações, bem-vindos a mais uma edição do Consciência, o seu programa de ciência e inovação nas instituições de ensino superior de Cabo Verde. Nesta edição vamos falar com alguns dos cientistas que visitaram e deram o seu contributo voluntariamente no âmbito da primeira experiência de doutoramento internacional feito em Cabo Verde. O PGCD está a decorrer e conta com 15 doutorandos dos países de língua oficial portuguesa. O programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento é fruto da cooperação entre diversas instituições, entre as quais o Ministério do Ensino Superior de Cabo Verde, o Instituto Gulbenkian da Ciência de Portugal. O programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento é fruto da cooperação entre diversas instituições, entre as quais o Ministério do Ensino Superior de Cabo Verde, o Instituto Gulbenkian da Ciência de Portugal. O PGCD envolve várias universidades cabo-verdianas, com destaque para a Universidade de Cabo Verde e conta com o apoio dos governos de Portugal, Brasil, Cabo Verde, para além de parcerias privadas. Acho que este programa de doutoramento é uma excelente estratégia para aumentar o aparecimento de cientistas africanos. Como disse, a ciência é fundamental para melhorar a qualidade de vida e economia no continente africano e ter mais cientistas e desenvolver infraestruturas para fazer ciência no continente africano é essencial. Programas de doutoramento são uma estratégia excelente, uma vez que há uma formação básica antes das pessoas saírem para fazer o doutoramento, há um desenvolvimento da massa crítica para que possam escolher da melhor forma onde fazer doutoramento e podem-se criar também relações entre os vários estudantes dos programas de doutoramento, que é muito importante. No contexto deste programa, julgo que o facto de haver estudantes de vários países africanos é extremamente importante, pois vão-se desenvolver relações de companheirismo, porque eles estão mais de 6 meses juntos, a trabalhar muito intensamente. Portanto, desenvolvem relações muito especiais, numa idade especial, porque são bastante jovens, e que podem se perpetuar pela vida toda, e apesar de depois, se calhar, irem cada um para o seu país, vão manter essa relação, esse conhecimento e desenvolver estratégias de cooperação que serão extremamente importantes. Portanto, um programa de doutoramento é muito melhor do que um doutoramento individual e acho que este programa de doutoramento será importante por si próprio, mas também para fornecer, ser um modelo para outros programas de doutoramento. Esse programa é extremamente importante por várias razões. Primeiro, ele visa a formação de pessoas que são nativas dos países africanos. E isso é um problema muito sério na África, porque muitos dos problemas, muitas vezes na área de saúde e meio ambiente, eles são explorados por estrangeiros, muitas vezes por assessores contratados. E um programa que visa a formação de pessoas nativas de cada um desses países é extremamente interessante, porque essas pessoas elas terão uma formação, um doutorado e ficarão nos países. Elas passarão anos nesses países tentando ajudar os países com problemas, por exemplo, na área de saúde e meio ambiente. Tem um outro aspecto que eu penso ser muito importante, que é o fato de esses alunos, depois de terminarem o curso de doutorado, eles serão colegas, futuros profissionais e poderão atuar junto não só para resolver problemas regionais, problemas locais, mas para resolver problemas na África inteira. Nós teremos uma rede de doutores formados, eles poderão trabalhar em grandes projetos internacionais e ajudar não apenas o seu país, mas o continente. Portanto, prevê-se mais uma ação conjunta entre eles, uma sinergia. Exatamente, essa acho que é uma previsão com as próximas turmas. Em poucos anos nós teremos dezenas e dezenas de doutores formados e eles devem ajudar muito os seus países e o continente inteiro. Os programas de doutoramento são importantes em qualquer país e em Portugal tem sido bastante importante, porque a formação acima de tudo é essencial para as pessoas poderem aprender mais e quando se aprende mais também se ensina mais e melhor. E acho que este programa tem sido extraordinário para as pessoas aqui. A nossa experiência tem sido muito boa e é muito interessante ver a evolução dos estudantes que são tão motivados e sim, sem dúvida que estes programas de doutoramento são as melhores iniciativas para formar cientistas. A motivação é a base destes programas e se os estudantes estão motivados e estão interessados em aprender novos conceitos é o suficiente. Portanto, essa motivação é a base fundamental do sucesso da ciência em geral. Eu fiquei muito surpreso com a turma, os alunos são extremamente interessados, são alunos de países completamente diferentes da África, eles vêm de problemas diferentes, realidades diferentes, mas muitíssimo interessados.
Eu acho que essa turma que está saindo daqui, desses futuros doutores, sairá com um nível bastante alto e vai contribuir bastante para o desenvolvimento e para a pesquisa científica no continente inteiro. E a próxima turma já começa esse ano, inclusive. Os próximos futuros doutores ingressam no programa esse ano. Então, teremos uma formação continuada de doutores, né? E com isso nós teremos cada vez melhor assessoria para os governos federais em termos de saúde e meio ambiente. Portanto, serão eles próprios a produzir conhecimento. Exatamente. Eu acho que esse programa ele é muito interessante porque ele vai formar a base para jovens cientistas no continente. Esses jovens cientistas começarão a organizar cursos de pós-graduação em seus países e com isso, né, nós teremos um efeito dominó, um efeito em cadeia, aumentando muito o nível de formação dos profissionais em vários países africanos. Cabo Verde está a pensar transformar-se numa plataforma de formação avançada para os outros países da África falantes do português, aproveitando este modelo do PGCD. Isto parece-lhe execuível? Eu acho que sem dúvida é execuível. Cabo Verde é um país muito interessante, é um país pacífico, onde há muito boa vontade. Nós o que encontramos aqui, seja do ponto de vista do Ministério da Educação e Ciência, seja do ponto de vista dos próprios estudantes, há uma enorme boa vontade e motivação para desenvolver a investigação. Nesse contexto, eu acho que Cabo Verde é um país excelente. É de fácil acesso de vários sítios, portanto podemos trazer investigadores de vários sítios para dar essa formação, o que também é uma mais-valia, não é? Está mais perto, os fusos horários por aí fora é fácil. Portanto, eu acho que Cabo Verde tem todos os atrativos para ser uma boa plataforma de formação avançada. Este programa serve como um programa piloto, no fundo, para ver como é que funciona, o que é que pode ser melhorado para se fazer ainda melhores programas no futuro. E também é um programa atraente do ponto de vista se isto funcionar. Neste momento é financiado de diversas formas, não é? Através do Ministério, do Instituto Gulbenkian de Ciência, de outras fontes, do próprio fontes no Brasil, mas se calhar poderá haver pessoas internacionalmente que estejam interessadas depois a pagar propinas para fazer o próprio programa. Portanto, como formação avançada, até poderá ser uma boa forma de se angariar dinheiro do ponto de vista de formação, para depois investir na própria formação de outros estudantes que tenham menos meios para fazer essa formação. Uma das coisas que vários alunos conversaram comigo durante o curso é que nos países deles faltam pessoas. Existem problemas gigantescos na área de saúde e meio ambiente, mas não existem pessoas locais com formação suficiente para isso. A demanda é muito grande. As próprias universidades africanas, a maioria delas não possui nem mesmo um programa de pós-graduação. Então, nós temos um problema muito básico a ser resolvido e por isso que esse programa é fantástico, né? Nós começaremos a formar uma rede, essa rede vai aumentar e eu prevejo que no futuro teremos vários cursos de pós-graduação na África, comandados, administrados, dirigidos pelos alunos que estão aqui em Cabo Verde. E talvez, no futuro, nós podemos ter outros programas de doutorado que não sejam, inclusive, apoiados pela Europa. Talvez a própria África, no futuro, possa ter programas onde os países africanos possam gerenciar tudo, logística, financiamento, formação desses novos doutores. Ao investirmos inicialmente na investigação, depois também conseguimos ir buscar financiamento a outros sítios, conseguimos desenvolver empresas que depois permitem, no fundo, investir mais a nível futuro nessa própria investigação e desenvolver a economia. Portanto, a investigação é cara, mas acaba por se pagar a longo prazo e acaba por ser uma mais-valia enorme do ponto de vista do desenvolvimento da saúde, do nível de vida e da economia. Portanto, acho que Cabo Verde pode ter um papel como um modelo essencial a nível do desenvolvimento dessa investigação. Ainda há muito a fazer. O programa de doutoramento é um início, mas a nível de infraestruturas há muito que investir aqui para que se possa treinar melhor estes estudantes, para que se possa fazer melhor essa investigação e estes estudantes, quando voltarem de Cabo Verde, ou agora na investigação que vão fazer, tenham infraestruturas para fazer essa investigação, porque senão também é impossível realizar a investigação. Este programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento tem trazido a Cabo Verde cientistas de renome que vêm partilhar as suas experiências e os seus conhecimentos em áreas como biologia molecular, biologia dos mares e recursos marinhos, biologia de plantas e solos e doenças tropicais.
Os promotores deste projeto inovador entendem que os docentes cientistas das mais diversas nacionalidades não se devem confinar às salas de aulas. A oportunidade de estarem em Cabo Verde deverá ser também aproveitada para o contacto direto com a opinião pública cabo-verdiana, através deste programa e outras modalidades, proporcionando-lhes ocasiões de reflexão sobre problemas de desenvolvimento científico e económico de Cabo Verde e do mundo. Está provado que a ciência é hoje uma das forças incontornáveis do desenvolvimento das nações. Apresentaremos ao longo desta edição algumas entrevistas com cientistas docentes do PGCD sobre o andamento deste programa de formação avançada, que inclui estudantes de vários países africanos de língua oficial portuguesa. O professor Júlio César Voltolini partilhou com o programa Consciência a sua experiência sobre este projeto e algumas informações sobre a sua área científica, a ecologia tropical. Esse módulo de ecologia é o primeiro módulo na área dentro desse curso de doutorado, e a importância dele é passar alguns aspectos teóricos da ecologia para os alunos de doutorado e também fazer uma atividade prática com a aplicação dos conceitos teóricos, enfatizando a conservação das espécies endêmicas das ilhas, de Cabo Verde, mapeamento e metodologias que podem ser aplicadas para estudar as espécies exóticas invasoras, que podem ter um impacto bastante grande no país. E, por fim, de maneira geral, falar sobre conservação de espécies e ecossistemas ameaçados aqui da ilha. Pelo que sabemos, a disciplina é bastante prática. O que foi feito neste sentido? Quais foram as atividades práticas que se fizeram? Isso é bem interessante. Essa disciplina ela segue uma abordagem que é de aplicação dos conceitos teóricos diretamente em campo, resolver problemas do local. Um dos problemas que nós temos aqui, pelo fato das ilhas serem isoladas do continente, nós temos montanhas também, é que existem várias espécies endêmicas. Isso torna os ecossistemas de Cabo Verde extremamente sensíveis a qualquer tipo de impacto. Um dos impactos que nós temos aqui são as espécies exóticas invasoras. E nós fomos até o Parque Natural da Serra da Malagueta, onde nós exploramos a questão do impacto das espécies exóticas. Por exemplo, o pinheiro americano, que foi plantado há muitos anos atrás lá na Serra, e hoje em dia havia desconfiança que ele poderia causar algum impacto. Nós testamos isso, colocamos várias áreas que foram amostradas dentro do parque, e os nossos resultados, utilizando análises estatísticas, demonstraram que em locais com maior adensamento de pinos existe uma diminuição de espécies nativas que ocorrem na área. Portanto, o ideal seria que esses estudos fossem ampliados para outras áreas do parque e que no futuro se pensasse em um método de manejo, que seria o quê? Cortar essas árvores que são invasoras, exóticas, para que a vegetação natural, as espécies endêmicas possam voltar à Serra da Malagueta. Como é que está Cabo Verde em termos da conservação das áreas protegidas? Essa é uma boa pergunta. De maneira geral, a maioria dos países do planeta necessita de algumas coisas que são muito básicas. Primeiro, é necessário você ter uma legislação ambiental. Uma legislação que proteja áreas, o maior número delas possível, e que com isso você permite que pessoas infratoras possam ser enquadradas dentro da lei e elas possam ser processadas ou inclusive presas. Segundo, uma coisa que também é muito necessária é que exista uma rede de biodiversidade dentro do país, onde ocorra o mapeamento da biodiversidade de animais invertebrados, vertebrados, plantas superiores e inferiores, organismos marinhos. O ideal é que isso ocorra em todas as ilhas. Com base em um levantamento da biodiversidade, é possível saber se a riqueza de espécies aqui ela é muito diferente, é maior ou menor do que em outras regiões. E segundo, quais as estratégias de conservação que nós podemos ter no futuro. Eu sei que algumas dessas coisas já estão acontecendo, eu pesquisei bastante sobre isso, conversei com algumas pessoas ligadas ao governo, e eu acho que Cabo Verde está no caminho certo, em termos de conservação de meio ambiente.
Pensa que é necessário uma aposta na formação de técnicos, nomeadamente na área da ecologia tropical? Com certeza. Existe uma frase que a gente sempre cita de que você não conserva, não protege aquilo que você não conhece. Então, na verdade, não adianta fazer as famosas reservas de papel, que elas existem, mas são apenas em documentos do governo. Nós precisamos fazer isso na prática. Mas para fazer isso na prática, eu preciso ter pessoas com boa formação. Essas pessoas serão técnicos críticos, terão ideias das metodologias e, principalmente, não basta só conservar o meio ambiente. Nós temos que envolver as comunidades humanas que existem ao redor. Então, na verdade, você não pode excluir o ser humano do meio ambiente. Nós temos que trabalhar isso conjuntamente. E isso fica muito mais bem feito quando você tem pessoas com boa formação atuando na área. Este é o Parque Estadual da Serra da Malagueta, em Cabo Verde, na África. Nós estamos aproximadamente a 1000 metros de altitude. E um dos grandes problemas dentro dessa unidade é a ocorrência de espécies exóticas. Uma delas é o pinheiro, do gênero Pinus. E durante os seus trabalhos de campo, verificou alguma espécie invasora, alguma espécie perigosa dentro daquilo que viu? Na Serra da Malagueta existem várias. E um dos maiores problemas que existe, eu tenho projetos de pesquisa no Brasil, alguns deles inclusive já publicados, indicando que o Pinus, o pinheiro americano, é um problema muito sério. O pinus tem uma característica que as folhas pequenas e finas, que são como agulhas, elas acabam formando uma camada muito espessa no chão da floresta. E isso impede que espécies nativas que tenham suas sementes, que tenham caído sobre essa camada, consigam emitir as raízes e as plantas nativas consigam sobreviver. Ou seja, você forma o que a gente chama de uma floresta vazia. É uma floresta fantasma, onde você só tem o pinus e não tem as nativas, que na verdade acabam ocorrendo apenas ao redor dessas florestas de pinos. Qual a melhor estratégia? Você não pode ter dúvidas, a melhor estratégia é corte. Tem que existir o corte contínuo, permanente, a retirada das espécies exóticas. Isso inclui o pinus e o eucalipto também. O problema de ter uma espécie exótica invasora ela causa algum impacto? Então a primeira coisa você não pode cortar, retirar a espécie sem existir um estudo prévio, como esse que nós fizemos, por exemplo, na Serra da Malagueta e que nós vamos publicar provavelmente depois num jornal africano de ecologia, demonstrando que existe um impacto. Então primeiro é necessário fazer isso. Então o que eu sugeriria? Que fosse feito um projeto sobre o possível impacto desse eucalipto no local e segundo, se o impacto for comprovado, o ideal é que ele seja retirado. O interessante, no caso de plantas, é que você tem uso econômico para essas plantas depois. Então, por exemplo, você pode fazer a utilização da madeira para fogo, né? E inclusive na construção civil. O eucalipto é muito usado em construção civil. Ou seja, você pode inclusive gerar dinheiro com a retirada do eucalipto, do pinus, e esse dinheiro pode retornar para financiar projetos na área de meio ambiente. Vários países já fazem isso. No âmbito das atividades práticas, os doutorandos do PGCD fizeram uma visita de estudo. Estiveram na Baía do Tarrafal a colher algas para posterior análise em laboratório. Viemos ao Tarrafal especificamente porque é uma zona que tem muita biodiversidade, por ter esta baía não só lindíssima, mas também com condições muito boas para as algas. Viemos aqui recolher algumas amostras e demonstrar que a riqueza em biodiversidade de algas que aqui existe. É muito diferente estar cá e fazer o curso e ter contacto com os problemas do que fazer os cursos no exterior, embora são professores estrangeiros que vêm cá, mas já vêm com um know-how muito grande sobre a nossa realidade e nos expõem com problemas reais dos nossos países, e isso dá outra bagagem que é diferente
estando fora do país. Formar excelente cientista é investigar, fazer muita investigação, muitos estudos e da nossa realidade, dos nossos problemas. E aqui em Cabo Verde e dos nossos colegas lá também em Moçambique, Guiné, São Tomé e Angola. Tem algum nível de turismo, é sedenta no turismo, que é uma atividade económica importante. Acaba sendo o desafio, na verdade, é nós podermos conciliar todo este desenvolvimento e todo este bem-estar com a proteção dos recursos. Regressamos à UniCV, onde decorre a formação, e quisemos saber, entre outras questões, o que é a bioinformática. Uma área muito interdisciplinar, alguns entre a biologia, a matemática, a computação, e que surge em resposta aos enormes volumes de informação que hoje estão publicamente disponíveis e que nós precisamos de métodos computacionais para interpretar. O modo de bioinformática pode traduzir numa valorização dos conhecimentos e da aprendizagem dos alunos. Neste momento nós estamos a trazer conceitos da bioinformática que podem aplicar ao mundo real, não apenas ao ensino, à ciência. Estamos a tentar mostrar também a bioinformática como um produto, um serviço para valorizar o conhecimento que eles possam ter. Nós queremos ensinar como é que podem utilizar a bioinformática para criar valor e para criar valor no próprio local, nos próprios países, nas próprias cidades. E, acima de tudo, estamos a transmitir este conhecimento para que um dia eles também possam transmitir esse conhecimento para os seus pares. No meu grupo nós estudamos evolução, é um processo muito básico e tentamos traduzir esse trabalho em soluções para problemas concretos da humanidade, neste caso novos fármacos, novos testes diagnósticos, etc. Mas com saúde, biodiversidade. Pegou nas duas palavras certas. No caso da saúde, nós já montámos uma empresa baseada na descoberta de uma nova utilização para um fármaco que foi descoberta através de análises computacionais. Estamos neste momento a trabalhar no grupo com o pós-doc, que vocês também vão conhecer. Estamos a trabalhar esta ideia de explorar a biodiversidade para encontrar novos fármacos, novos produtos para a indústria, justamente de uma forma empresarial. Portanto, eu diria que mais do que ser possível é a forma lógica de montar empresas hoje em dia em biologia, começar da bioinformática. Que mais-valias a bioinformática apresenta para Cabo Verde, neste caso específico? Para Cabo Verde, especificamente, desculpa o meu silêncio de repente. Nós temos Cabo Verde tem uma biodiversidade inexplorada em termos de novos fármacos que possam ser utilizados, seja nas plantas tradicionais, seja nos compostos marinhos, seja novos micro-organismos que crescem, por exemplo, no sal, que vocês têm estes ambientes onde estranho, e a bioinformática vão ser as ferramentas que podem ser usadas para explorar estes recursos. Portanto, eu acho que a bioinformática é a ferramenta que os cabo-verdianos vão ter que desenvolver para explorarem e rentabilizarem a terra que têm. Seja para fazer plantas transgénicas, seja para fazer melhoramento vegetal, seja para questões de saúde humana, hoje em dia não se faz biologia sem bioinformática. Quando falamos de áreas da bioinformática, acho que é difícil sumarizar, mas essencialmente, por exemplo, nós temos uma bioinformática muito aplicada à biodiversidade, temos uma bioinformática aplicada à área da saúde, temos a bioinformática aplicada à área da evolução. O meu campo, mais especificamente, é a parte da biodiversidade. Tentar aproveitar as ferramentas que a bioinformática oferece para conseguir monitorizar a biodiversidade, mas também para seguir alguns fenómenos de interesse. A bioinformática, embora não pareça, é uma ferramenta bastante mais barata do que a biologia molecular tradicional, por exemplo. E nós, no nosso querer, achamos que a bioinformática pode trazer valor para Cabo Verde. Como? Falando no meu caso específico, falando, por exemplo, no estudo da biodiversidade, nós conseguimos fazer rapidamente um levantamento da biodiversidade utilizando a bioinformática. Coisa que, por exemplo, se nós fizéssemos um censo tradicional, demoraria muito mais tempo, ou se fizéssemos um censo baseado, por exemplo, em biologia molecular. Hoje em dia muita informação é gratuita e, portanto, há experiências que já foram feitas nos Estados Unidos, em Inglaterra, em França, que se você sabe que ela existe, está lá, vai ver o resultado, não tem que a fazer. Pronto, poupou tempo e poupou dinheiro.
Há experiências que não vale a pena fazer. E se a gente analisar os dados, diz-nos logo que não vale a pena fazer. Portanto, aí também se poupa tempo. E para ter uma noção, o genoma humano foi sequenciado. A gente leu a informação genética humana, demorou muito tempo a fazer isto, foi uma coisa internacional. Durante o tempo em que eu era aluno de doutoramento. Eu, do dia para a noite, o que mudou é que havia uma coisa que me demorava 2 semanas a fazer e passou a demorar 30 segundos. Foi isso a diferença. O módulo que dei foi, o meu laboratório especializa-se em desenvolver modelos em animais, neste caso em ratinho, para estudar doenças do nosso sistema imune, que são doenças que, quando o nosso sistema imune não consegue resolver infecções, por exemplo, e quando as próprias células do sistema imune se desenvolvem em cancro. Portanto, os modelos em ratinho que estamos a desenvolver são modelos que mimetizam imunodeficiências, em que o sistema não consegue combater infecções, e outros modelos também mimetizam situações de mutações que ocorrem em tumores, particularmente em tumores do sistema imune, como linfomas e leuquímias, e tentar perceber se as mutações que são observadas em humanos conseguem reproduzir o tipo de tumor que observamos em humanos no próprio ratinho e usar o ratinho para testar novas terapias, testar novos métodos para o tratamento desses cancros humanos. A doutora Mónica é investigadora no desenvolvimento das células. Foi fácil passar toda a informação? Foi porque nós estivemos a discutir como é que as células são formadas, como é que elas se multiplicam, num contexto normal e que é relevante para tudo, seja a doença, ou seja o desenvolvimento do nosso corpo, seja até pensar nas tartarugas e o que é que acontece se as tartarugas se conseguem reproduzir ou não, porque aqui aparentemente há problemas com, às vezes, se a temperatura da água estiver mais elevada, as tartarugas já se reproduzem de uma forma diferente e, portanto, isso é mau para a conservação das espécies, é importante discutir isso, mas também em processos, a multiplicação das células é importante em processos de doença como o cancro. E isso, obviamente, que é apelativo para as pessoas, porque as pessoas acabam por conhecer sempre alguém que teve cancro na sua família ou entre o círculo de amigos. E, portanto, perceber estes mecanismos básicos associados à biologia normal, mas também à biologia da doença, é muito importante e muito motivador para os estudantes. E, portanto, foi fácil comunicar a mensagem. A mensagem também foi uma mensagem de treino do ponto de vista científico, ou seja, como é que nós comunicamos em ciência entre os vários cientistas, que é através dos nossos artigos, como é que nós somos críticos em ciência, porque produzimos conhecimento, mas temos que ser críticos em relação a esse conhecimento, para que o conhecimento seja o mais aproximado da verdade quanto possível, e para depois podermos utilizar esse conhecimento, então, no tal desenvolvimento seja de fármacos para as doenças, seja de processos que tenham a ver com a economia, seja de estratégias de preservação das tartarugas ou dos peixes. É importante comunicar, mesmo para as pessoas que não são da área, para que percebam os avanços que se têm registado na matéria? Eu acho que é muito importante e há duas razões fulcrais pela qual os cientistas deveriam saber comunicar com os jornalistas, que depois podem mediar essa comunicação para o público em geral, mas também os cientistas deveriam saber comunicar para o público em geral. Uma das razões é que a maneira como nós somos treinados a pensar é uma maneira muito mais crítica, muito mais racional e que nos permite tomar decisões de uma forma mais racional e baseada em evidência. Ou seja, as decisões que tomamos provavelmente serão mais acertadas de uma forma. E, portanto, ensinar a pensar de uma forma racional é extremamente importante e não é só importante para os cientistas, é importante para todos nós no nosso dia-a-dia, seja para decidir aquilo que comemos, seja para decidir se podemos utilizar telemóveis ou não, se eles poderão afetar a nossa saúde, seja se podemos comer comidas que estão modificadas a nível da sua genética ou não. Portanto, há muitas coisas básicas que são baseadas em decisões que poderão ser racionais ou não. E se forem racionais, normalmente são mais acertadas. A outra razão porque eu julgo que é muito importante para nós cientistas comunicarmos aquilo que fazemos é porque, em geral, somos financiados pelas pessoas, pelo público, pelos impostos que pagam.
e, portanto, é muito importante que nós saibamos justificar porque é que investem dinheiro em nós. Seria também importante trazer a população nestes conceitos, tentar fazer perceber o porquê é que é importante fazer investigação, como é que isso pode trazer impacto a nível económico, como é que isso pode trazer impacto a nível da saúde, das pessoas do dia-a-dia, que às vezes não é muito visível, porque pensa-se que a ciência é algo muito estranho, é algo muito diferente, que não nos vai trazer vantagem, mas a realidade é outra. Às vezes pensamos em ciência como as pessoas estão de bata branca no laboratório a trabalhar, mas a ciência aplica-se a tudo, e aplica-se à conservação dos mares, conservação de espécies, plantas, tudo, e as pessoas neste programa, especialmente muitas pessoas aqui de Cabo Verde, estão muito interessadas em usar a ciência em proveito do país, para desenvolver a economia. Por isso, acho que qualquer país tem a beneficiar com programas de doutoramento e estimular as pessoas a pensarem em ciência. E como é que vê essa questão da ciência em português? Nós falamos português, mas a ciência em si é internacional e tem que haver uma língua comum. E a língua é o inglês, quer se gosta ou não, é assim. E os artigos são escritos em inglês, quando se vai a conferências, tudo é em inglês. Os livros, muitos são escritos em inglês. Portanto, quanto mais cedo os estudantes terem essa noção de que o inglês é necessário para se fazer ciência de qualidade, melhor, porque é essencial que os estudantes saibam inglês. Acho que este projeto é fundamental ao desenvolvimento africano. Acho que, do ponto de vista humano, vocês têm um potencial fantástico. A motivação que encontramos aqui nos estudantes é uma motivação muito maior do que nós encontramos em muitos outros sítios. Há realmente uma vontade de melhorar o país através da ciência, e uma generosidade e uma dedicação por parte das pessoas aqui que é brutal do ponto de vista dos estudantes e do ponto de vista do Ministério, e realmente isso é muito, muito, muito gratificante, e só por isso vale a pena vir cá. Acho que do ponto de vista de infraestruturas tem que haver um grande investimento. Acho que aí o próprio Governo tem que investir e também arranjar financiamento internacional, que eu sei que agora está-se a tornar mais difícil, mas às vezes é preciso investir também localmente para conseguir ir buscar esse financiamento internacional, e nós estamos cá também para ajudar a ir buscar esse financiamento. Era tudo por hoje. Voltaremos oportunamente com mais informações sobre este programa de doutoramento internacional feito em Cabo Verde. Gratos pela atenção dispensada. Até o próximo programa.